É um prazer estar aqui nessa noite de luta pela universidade para todos. Cabé, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Vamos lá. Sim, o Zé agora é diretor. Você era coordenador, é diretor. Ah, é co-diretor agora, né? E assim, queria agradecer imensamente o Zé, como sempre, assim, faz anos que ele já sempre se dispõe a falar com a gente com um carinho imenso, assim, e eu acompanho o Zé, né, talvez possa dizer que a gente já está construindo uma amizade e eu admiro demais, assim, a humanidade dele e a percepção que ele tem, a visão de universidade, a visão de ser humano e de sociedade que ele tem. Então, assim, aproveitem, né, o Zé e vamos dialogar e conversar, tirem dúvidas de tudo que vocês quiserem. Ele é uma pessoa incrível e que sempre se dispõe de uma forma muito carinhosa a estar com a gente. Então, obrigado, Zé, mesmo, de novo. E é muito bom. Então, fique com a palavra, fale aquilo que você achar pertinente. Se quiser deixar um momento para vir nas perguntas, fique à vontade também. Conduza da forma que você achar melhor. E obrigado novamente. E boa noite a todo mundo. Tá? Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui virtualmente na tela com vocês aí do trio. Como eu falei agora há pouco para o Cabé, porque eu fiz uma postagem agora há pouco e falei assim, vamos para mais uma rodada de reuniões e lives, com exceção que estivesse cansado. Cansado estou, mas com muito prazer e muita alegria, porque eu tenho um carinho enorme pelo trio, pelo projeto que tem aqui, acompanho há vários anos. Sei da gente que está super envolvida, ex-alunos meus, né? Gente que está, nossos, né, nossos da universidade que estão ali, que produzem esse trabalho tão importante. Sei hoje, então, também pelo prazer que temos aí de contar com o pessoal dos outros cursinhos, né, do Liberte-se, do Emancipa, né, então quero agradecer mesmo o convite, porque parte do nosso desafio é fazer com que a universidade se popularize, sim, mas é fundamental que as pessoas participem desse processo, né? Nós temos um desafio enorme, que é convencer estudantes de escola pública, muitas vezes, que eles têm um fenômeno que os especialistas tratam e chamam de autoexclusão. É bem delicado usar esse termo, porque parece que a pessoa por si só quer se excluir, sendo que na prática, na verdade, ela mal tem informação sobre como chegar até a universidade. Então, acho que nesses últimos, estou no meu quinto vestibular, era coordenador, virou diretor, assim, foi promovido. Não, nada, só mudou a nomenclatura dentro da ordem. Eles fizeram lá uma atualização das carreiras na universidade e perceberam que o nome estava em desacordo com os graus de responsabilidade que se tem, né? Mas só isso que mudou. Mas, de qualquer forma, esse é como eu disse, indo para o meu quinto vestibular, né, uma quinta atividade desde que nós começamos, foi uma questão muito cara para mim, querer conversar com as pessoas, conversar com quem está na outra ponta, quem está desejando, ambicionando estar na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, nossa querida Unicamp, e falar um pouco sobre as nossas provas, sobre os nossos modelos, sobre o trabalho que nós temos realizado ao longo destes anos, né? Bom, não vou ficar aqui falando, então eu agradeço muito o carinho, as palavras muito mais que gentis e generosas aí do Cabé, não é tudo isso não, mas de qualquer forma é uma oportunidade da gente aqui ter, e obrigado aí por quem comentou também que o carinho é recíproco, então Wagner, né? Então agradeço mesmo, e vamos então trabalhar e falar do que nós temos que falar aqui. Eu vou fazer uma pequena apresentação, que eu espero ser bem sucinto e, ao mesmo tempo, suficientemente claro, porque a parte legal é tirar as dúvidas de vocês, né? Então, mas de qualquer forma, como algumas dessas dúvidas elas serão gerais, então eu vou fazer uma apresentação que eu acho que percorre todos os nossos temas, tá bom? Então, só me acompanhe aí, do ponto de vista, me dá um retorno se a apresentação vai rolar. Ok, né? Então, falar um pouquinho aqui sobre as nossas formas de ingresso no vestibular da Unicamp, na Unicamp, né? Ou seja, não é apenas e exclusivamente o vestibular, como vocês já sabem, já têm essa informação. Então, mas é óbvio que o vestibular é o caminho principal. De qualquer forma, eu estou pedindo para entrar no outro.
de qualquer forma, então, eu abri aqui numa outra só para poder... Opa! Tem câmera? Só para poder ir visualizando e acompanhar a apresentação. A Unicamp, que vocês conhecem, que está aqui para muitos de vocês no próprio bairro, para outros muito próximo, mas essa é a imagem principal, né, do campus de Barão Geraldo. Então, como o Luiz comentou agora há pouco, que descobriu recentemente, né, que o logotipo da Unicamp tem a ver com o desenho do campus, é isso mesmo, né? É isso que você está agora projetando a imagem, você visualiza do que nós estamos falando aqui na Unicamp. Então, a Unicamp oferece 3.340 vagas em 69 cursos de graduação, né? Tem aproximadamente 19 mil estudantes na graduação, em torno de 2 mil professores, uma universidade que ela não é gigantesca, mas obviamente também não é pequenininha, portanto, é uma universidade de porte médio, né, para os padrões brasileiros, e que representa sozinha de 8% a 10% da pesquisa nacional. Isso é um dado muito importante, muito relevante, porque isso explica um pouco da função social da universidade, que é ajudar a promover o desenvolvimento científico, tecnológico, social e cultural do país. E isso que a Unicamp persegue nas diversas áreas de conhecimento. Esses cursos estão divididos nas 4 grandes áreas de conhecimento, né? Humanidades, artes, exatas, tecnológicas e as carreiras de engenharia, e a área de biológicas e saúde. Então, é uma universidade que, além do campus em Barão Geraldo, tem os campos de Limeira e de Piracicaba, sendo que em Limeira tem dois campos, né? A FP, Faculdade de Tecnologia, e a Faculdade de Ciências Aplicadas, a FCA. E lá em Piracicaba, apenas o curso de odonto, né? A Unicamp está entre as melhores e mais prestigiadas universidades do mundo. É uma das 3 principais universidades da América Latina, do ponto de vista da respeitabilidade, da qualidade da formação, da qualidade da educação que é oferecida. Então, isso se faz, né, um pouco da nossa infraestrutura. Vocês estão vendo o Teatro de Arena, que está sendo coberto agora, ao fundo da Biblioteca Central, vários espaços que existem na universidade, as suas salas de aula, que provavelmente agora a pandemia deu um nó na nossa cabeça com essas salas sem janela, né, essas salas do ciclo básico. De qualquer forma, é uma universidade que tem, obviamente, precariedades, tem dificuldades nos últimos tempos por conta da questão dos financiamentos e da manutenção, mas, felizmente, a universidade não deixou de cumprir as suas tarefas e as suas funções nesses anos todos. Tem programa de internacionalização, né, baseado em 3 tipos de programas principais: programa de intercâmbio, que nós chamamos de mobilidade estudantil, em que são oferecidas bolsas, e aí, nesse sentido, os estudantes, inclusive aqueles que vêm de família de baixa renda, podem e devem, eles são prioritários, inclusive, nesses programas de intercâmbio de um semestre, que acontecem basicamente com os países vizinhos aqui da América Latina. Tem programa de duplo diploma na área de engenharia e tem convênios individuais com mais de 600 universidades ao redor do mundo inteiro. Só que daí, evidentemente, isso não é relacionado, a universidade não banca, quando é um ato voluntário, a pessoa não está participando de um edital coletivo, aí a Unicamp não tem responsabilidade pelo financiamento da pessoa numa universidade, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Ela só dá assessoria jurídica, administrativa, acadêmica, para poder permitir que você pleiteie uma vaga por um semestre numa universidade no estrangeiro. Fundamental isso, porque ajuda a gente a mudar a vida, ter uma visão, experiência de outra sociedade, de outra cultura, conhecer amigos, né? A universidade, a diferença de fazer uma universidade pública, como a Unicamp, é que ela também permite essa experiência. Claro que tem sido muito triste nesse período da pandemia, perceber, estou fazendo intercâmbio, tá ótimo, na minha casa, mas matriculado numa universidade na Alemanha, né? Então, isso é claro que essas pessoas tiveram que fazer uma escolha, ou fazemos ou não fazemos. Óbvio que isso diminuiu muito o interesse de muita gente, né? Porque, afinal de contas, vai deixar para pleitear, para quem tem tempo, né, do ponto de vista da carreira universitária, do tempo de estudos ainda, para pleitear fazer isso depois. Uma universidade que também tem uma série de políticas de permanência estudantil. Como vocês sabem, a Unicamp mudou muito a sua forma de ingresso nos últimos anos, permitindo uma democratização que fique, pelo menos, mais notável do ponto de vista
da própria sociedade, da própria comunidade interna, como da sociedade como um todo. E, obviamente, você não pode apenas fazer política de ingresso, você tem que fazer política de permanência. Então, embora a universidade tenha passado por apertos nos últimos anos, os recursos para políticas, para as bolsas de permanência estudantil, aumentaram em 30% desde 2017. Nesse sentido, quem pode solicitar bolsa? Qualquer estudante que tenha uma renda per capita familiar inferior a 1,5 salário mínimo, em torno de R$ 1.600, pode solicitar algum tipo de bolsa. E aí as bolsas são variadas, né? Aí você tem um ranqueamento conforme o padrão de renda, tem o número de bolsas fixas, e essas bolsas são distribuídas conforme a vulnerabilidade econômica de cada um dos candidatos, de cada um dos estudantes que pleitear, né? Então, tem bolsa que às vezes cobre só alimentação e transporte, tem bolsas, aquela que tem o maior valor, que chama hoje Bolsa Auxílio Social, que é uma BAS, que no passado se chamava Bolsa Trabalho. Essa é uma bolsa que te dá um valor aproximado aí de quase R$ 1.000, juntando a bolsa e o auxílio transporte. Que isso te dá, só que ela exige uma contrapartida de dedicação à universidade em atividades de 10 horas semanais. Então, você ajuda num laboratório, organiza uma biblioteca, em alguns casos, programas de extensão e assim por diante. Tem o programa de moradia estudantil, né? Tem a moradia, então alguém falou aí, né, que via moradia e tal, né, que quer morar na Unicamp e tal. Então, tem o programa de moradia estudantil, e para aqueles que não querem a moradia, tem um programa que se chama, que é uma bolsa aluguel, bolsa moradia, que dá um valor de R$ 430 aproximadamente. Dá para você morar sozinho? Dificilmente, em Barão Geraldo, né? Mas dá para você, com esse recurso, morar, dividir com outras pessoas, numa kit, numa república e assim por diante, né? Bom, para entrar na Unicamp, nós temos vários caminhos. Um deles é o vestibular, o principal deles é o vestibular, que eu vou comentar daqui a pouco, com mais detalhes. Tem o Enem. O Enem, as inscrições é 20% do total das vagas. Pode concorrer quem no Enem? Quem fez todo o ensino médio em escola pública e quem fez todo o ensino médio, ou quem é estudante autodeclarado preto e pardo, podendo ser tanto de escola pública quanto de escola privada. Então, você pode concorrer a esses 20% de vagas que vem pela modalidade Enem. Só que é interessante saber que não é no SISU. Você tem que se inscrever no mês de novembro para essas vagas da Unicamp. Tá? Então, você vai ter lá as vagas registradas. Então, você pode concorrer pelo vestibular e pelo Enem. Tá? Isso é importante que se saiba. Olimpíadas científicas, que eu acho que já não é o caso de vocês mais, mas aqueles que têm algum parente, um irmão, tal, estimule a participar de Olimpíadas de conhecimento, que você pode, são vagas extras que a universidade oferece. Este ano são mais de 120 vagas. Tem o vestibular indígena, para os estudantes indígenas, obviamente. Tem o Profis, que pega um estudante de cada uma das escolas estaduais públicas da cidade de Campinas. E, no vestibular, nós temos política de cotas étnico-raciais e temos bonificação para quem fez ensino médio ou ensino fundamental 2 em escola pública, como eu vou detalhar daqui a pouco. Então, as políticas de ação afirmativa da Unicamp, elas têm uma intenção, né? Fazer com que impulsione o número de pessoas inscritas e aprovadas no vestibular. Com isso, essas políticas de ação afirmativa, elas são importantíssimas para poder gerar pelo menos 50% de estudantes de escola pública na universidade. Vocês sabem que a nossa sociedade é extremamente desigual e que essa desigualdade ela é visível no acesso à universidade. 85% dos matriculados estão nas escolas públicas de ensino médio. 85% dos matriculados do ensino médio estão nas escolas públicas e apenas 15% nas escolas privadas. Só que quando a gente vê, tanto no número de inscritos no vestibular, que dá 70% de escola particular e 30% de escola pública, 34% foi o recorde da Unicamp no ano passado, 34% de escola pública, então você já vê que tem uma disparidade aí. E estes, né, acabarão ocupando aproximadamente 50% das vagas. E aí uma questão assim, mas por que é importante fazer a universidade? Porque ela muda a vida da gente, ela dá uma formação, mas ela também é um resultado econômico, viu, gente? Fiz questão de inserir essa planilha aqui, que são dados do IBGE de 2019, falando a respeito do rendimento médio dos trabalhadores conforme o grau de instrução. Então, vou começar de baixo para cima.
Quem tem o ensino superior completo tem um rendimento médio de R$ 5.100. Pulando aí a terceira barrinha de baixo para cima, ensino médio completo, R$ 1.700. Ou seja, quem tem ensino superior tem uma renda que multiplica por três vezes maior do que aquele que faz apenas o ensino médio. Então, nesse sentido, é importantíssimo vocês que estão aí no cursinho, se preparando, manter o foco, manterem-se animados, porque isso vai, inclusive, resultar num benefício econômico para vocês. O maior benefício da universidade é a sua formação, mas ela também resultará numa condição de trabalho melhor para você. Então, se você olha hoje, por exemplo, para um primo, para um parente seu que não estuda e tem a sua idade, saiba que isso vai acabar tendo um impacto lá adiante, né, com o seu projeto aí de ir para a universidade, se formar e assim por diante. Então, num país tão desigual, como eu já mencionei, e sem políticas de combate à desigualdade, a educação é o único caminho para produzir alguma mudança do ponto de vista das condições econômicas de quem vem das classes baixas. Então, acho que isso é fundamental vocês entenderem onde é que a gente chega como universidade tendo uma política de ação afirmativa como essa. A gente está induzindo a formação de uma classe média. Então, isso provavelmente vai mudar a vida, consequentemente. Quem estuda acaba exigindo que seu filho estude mais, e isso vai melhorando as condições de vida das pessoas. Para quem fez ensino médio e Fundamental 2 em escola pública, tem o PAS. Então, portanto, no caso aqui do vestibular não tem cota para a escola pública, mas tem bonificação. Essa bonificação é de 20 pontos para o ensino fundamental, 40 pontos para o ensino médio, totalizando aí no máximo 60 pontos na média padronizada, que é aplicada tanto na primeira quanto na segunda fase. Essa bonificação, gente, ela é fundamental. Se você faz jus a ela, use, porque é ela que vai impulsionar na hora que tiver ali numa franja, que quando vocês verem a nota padronizada dos candidatos, você vai ver 610,5, 610,3, né? Então, ter 60 pontos, né? Dá aí, numa escala de 0 a 10, um intervalo, a depender do curso e da concorrência, meio a 1 ponto. Então, de meio a 1 ponto faz uma diferença entre estar na universidade ou não. Cotas. Se você faz jus, ou seja, se você tem as características fenotípicas de uma pessoa negra, né, preta ou parda, uma pessoa que se declara negra, você pode concorrer pelas cotas e concorrer também na classificação geral. O sistema da Unicamp não preenche apenas as vagas às cotas e deixa os demais de fora. Pelo contrário, é um sistema que permite que os estudantes continuem concorrendo. Então, nós temos um piso mínimo de 15% do total das vagas da Unicamp. 15% vem pelo vestibular e 10% pelo Enem. Para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, vou dar um exemplo, né? Então, vamos pegar um curso de 100 pessoas, de 100 vagas, né? Nós vamos ter que ter, no mínimo, pelo vestibular, já estou deixando de fora aí o caso do Enem, nós vamos ter que ter, no mínimo, 15 estudantes autodeclarados e optantes por cotas que sejam negros. Então, nós vamos procurar essas 15 pessoas. Elas estão entre essas 100? Não. Então, 3 delas não estão, por exemplo. Então, nós vamos procurar essa pessoa, ela pode estar na posição número 1000. Se o 15º estiver na posição número 1000, nós vamos procurar essa pessoa, ela é a 15ª, portanto, preenchendo o mínimo de 15% das vagas. Agora, vamos imaginar que essas 15 pessoas estão entre esses 100 estudantes. E ali ainda tem mais outros 5 ou 6 estudantes negros que optaram por cotas. Vamos deixar de fora, mesmo que eles tenham tido uma boa performance na prova? Não. Por isso que eles também continuam concorrendo pela ampla concorrência e eles entram porque eles têm a pontuação necessária para estar ali dentro. Então, por isso que vocês têm vocês veem os dados, resultados geral da Unicamp, nós temos cotas de 25%, mas nós temos um preenchimento por cotas em torno, este ano um pouquinho menos, deu 29,8%, ou seja, 30%, mas tem sido aí entre 30% e 33% o total de estudantes negros que ingressaram na Unicamp, tá? Zé, posso perguntar uma coisa? Você Claro. falou de repente, quem já fez a inscrição e não colocou o PAS por alguma razão, de não ter compreendido o que é e tal, dá tempo de fazer a alteração?
Sim, até o último dia, até o dia 8 de setembro, você pode voltar lá na sua área de inscrito, mudar para optar pelo PAAS e optar também pelas cotas, se for o caso. Tá? Pode sim. Pode até mudar de opção de curso, inclusive até o dia 8 de setembro. Né? Seguindo, a Unicamp tem uma comissão de averiguação, que é para poder legitimar, né, para que pessoas não negras tentem entrar, né, no sistema de cotas. Né? Então, e é importante dizer que são as características fenotípicas, não é por ancestralidade, tá certo? Bom, vestibular, então. As inscrições começaram no dia 2 de agosto e vão até o dia 8 de setembro e não serão prorrogadas neste ano de 2021. Né? Nós vamos oferecer 2.540 vagas em 69 cursos de graduação, com provas em mais de 33 cidades e algumas capitais. Né? Você pode escolher até 2 opções de curso dentro da mesma área de conhecimento, porque a segunda fase ela é por segmento, ela é por área de conhecimento. Tem parte comum, mas tem uma parte de áreas específicas. Então, os 2 cursos, primeira e segunda opção, tem que ser dentro da mesma área. A convocação para a segunda fase é feita pelo curso de primeira chamada, tá? E aí o que muita gente pergunta, e a nota de corte, ela é definida previamente? Não, a nota de corte ela é definida conforme o desempenho das pessoas naquele vestibular daquele ano. Como é que a gente calcula? Em cursos de alta demanda, cursos de mais de 100 candidatos por vaga, nós multiplicamos o total de 10 vagas, multiplicamos por 10 o total de vagas. Então, no caso de medicina no vestibular, são 88 vagas. Então, nós vamos procurar as pessoas que estão na posição 880. No ano passado, se não me engano, essa pessoa acertou 60 pontos ou 61. Então, todas as outras que estavam empatadas com ela também passaram para a segunda fase. E aí, a gente faz o mesmo cálculo com os optantes por cotas. Né? Então, nós vamos pegar desse curso de 88, nós vimos, então, vai dar 14 vagas, no mínimo, na medicina, nós vamos multiplicar por 140. Nós vamos procurar onde está a pessoa autodeclarada, preta e parda e optante por cota, que esteja na posição de número, que seja 140. Se ela estiver lá na posição 3.500 e tiver acertado 52 pontos, todo mundo que tiver acertado, todos os optantes por cotas que tiverem acertado 52 pontos entrarão. Acho que foi esse o número, se não me engano, 52 ou 55, não vou conseguir lembrar aí esses dados, mas está tudo na nossa tabela. Estou fazendo questão de explicar um pouco mais, porque às vezes as pessoas olham lá e veem a tabela que tem uma disparidade e não entendem. A tabela é feita na ampla concorrência para todo mundo, e ela é feita especificamente para os estudantes autodeclarados pretos e pardos, né? Porque talvez a gente não chegaria, se a gente não tiver o mesmo percentual de gente na segunda fase, a gente não fecha a conta de poder produzir os números que a política de inclusão da universidade determina. Cursos de baixa demanda, né, cursos abaixo de 10 candidatos por vaga, passam no mínimo 4 candidatos por vaga. Então, eu vou pegar o meu curso História, que não é um curso de baixa demanda, tá? Mas pegando aqui, hipoteticamente, as vagas. Um curso de 40 vagas, vezes 4, 160 pessoas vão passar. Então, por exemplo, ano passado, no curso de Engenharia de Transporte, deu 2 candidatos por vaga. 2, o que significa que todo mundo foi para a segunda fase. Tá? Então, é só para vocês entenderem. Então, a nota de corte, ela não oscila muito, porque a prova ela tem sido relativamente equilibrada, né? Mas, de qualquer forma, você tem um parâmetro aí de quantos acertos são necessários para você ir para a segunda fase. Então, agora falar um pouco das provas. Primeira fase do vestibular no dia 7 de novembro, uma prova também mais curta, como foi no ano passado, 4 horas de prova, 72 questões com 4 itens, item A, B, C e D, uma prova de caráter bastante abrangente, tá? Ou seja, uma prova que cobra bastante leitura, contextualização, ciência aplicada no nosso cotidiano. Então, aí pegando o caso de uma questão, o sal faz a água ferver mais rápido? Quem nunca escutou falar isso? Agora vamos ver, do ponto de vista termodinâmica, por quê? Se sim ou não, vamos ver se isso é verdade ou não, né? Então, é esse tipo de raciocínio, é esse tipo de elaboração que a gente cobra na prova da Unicamp. Ou na prova de linguagens, né, que trouxe aí uma série de brincadeiras, né, memes, linguagem de internet, que vocês estão aí no cotidiano de vocês experimentando nas várias redes sociais, né? Segunda fase. A segunda fase, 5 horas de prova, e aí sim, uma prova diferente, porque é uma prova que tem questões abertas, questões discursivas.
Na segunda fase, você tem que construir a resposta. Na primeira fase, a gente, vamos dizer assim, as respostas estão padronizadas. Você trabalha muitas vezes por exclusão. Só que, como eu disse a vocês, nós somos uma universidade que se destaca pela pesquisa, pela originalidade. Nós queremos pessoas que sejam proativas, pessoas que ajudem a construir o conhecimento, pessoas que possam esboçar as suas interpretações. Então, nesse sentido, uma questão aberta, ela é fundamental para a nossa avaliação. Nesse sentido, a nossa crítica ao Enem. O Enem tem desestimulado as pessoas a ler. O Enem tem estimulado as pessoas a acertar, a eliminar, a aprender técnica de como responder múltipla escolha. E isso não é muito legal do ponto de vista da aprendizagem. Então, nesse sentido, a gente continua a fazer isso, porque na universidade você vai ter que construir as suas respostas. Nem sempre elas virão pré-formatadas para você escolher entre algumas delas, tá certo? Então, questões discursivas abertas. Primeiro dia de prova, redação, tem 2 propostas de redação, com 2 gêneros textuais, e você escolhe um deles. A redação da Unicamp é uma redação muito diferente, mas ela é a mais justa com os candidatos. Porque o que nós cobramos, embora as pessoas fiquem assim, qual é o gênero? Isso é o de menos, porque vem explicitado lá o que é o gênero, que tipo de orientação é dada para que você saiba o que é uma crônica, né? Então, vem comentado. Ano passado era um texto de diário, uma capa de diário. O que era o diário? Então, tem que ter uma linguagem do ponto de vista pessoal, mas estava dito, queremos também uma reflexão sobre necropolítica, mas que extrapole, por ser necropolítica, eu não posso falar assim, teve a pandemia, alguém ficou doente na minha família. Não, pode ter isso, mas tinha que ter uma conexão com uma interpretação social que foi pedida na prova no ano passado. Então, é uma prova de redação que eu diria que se a gente falasse que é uma prova de leitura e produção textual, ficará muito mais próxima e muito mais clara para vocês do que nós estamos falando. E os temas são muito originais, né? Ou seja, muito presentes. É importante vocês estarem atualizados. Só para o primeiro ano que eu estava na Conveste, o tema foi fake news, pós-verdade. Depois nós já discutimos micromachismo, já discutimos desmatamento, discutimos no ano passado estátuas, necropolítica, conceitos que estão aí, né, muito importantes, né, para que a gente possa detectar aí os posicionamentos dos candidatos, a defesa dos direitos humanos, o respeito ao outro, a empatia e a visão crítica de mundo, né? Zé, Oi. posso colocar uma pergunta? Pode. Tudo bem de eu fazer esse papel aqui no meio? Para você, tudo bem? Tudo bem. Porque é o seguinte, queria aproveitar o que você trouxe para que você fale um pouco mais do quanto que é importante a participação e o envolvimento das pessoas em propostas que muitas vezes a gente traz para o debate inclusive no trio a gente tem já programado no nosso calendário alguns eventos de palestras para a gente realmente entrar em temáticas de atualidades e de questões que envolvem tudo isso que você falou, de empatia, de questões de identidade, de problemas que envolvem a sociedade que a gente vive, né? Machismo, questões étnico-raciais, gênero, LGBTfobia e etc. Né? E muitas vezes a gente vê isso um pouco como uma percepção assim de não é o conteudismo. Então isso não é tão importante, eu vou me dedicar para estudar o conteúdo, e como se isso não fosse algo que se apresentasse e fosse necessário, né? Além de outras coisas que a gente tenta estimular, a questão da leitura, né, etc. Então, queria que você falasse, alguém de fora, de repente, aquela coisa, o quanto que é importante esses momentos que a gente não coloca ali só porque a gente acha que é importante, mas, claro, a gente coloca porque é fundamental humanamente a gente debater essas coisas. Mas também tem um viés daquilo que o vestibular também corrobora enquanto uma percepção da importância de se discutir isso para o conhecimento humano. Então, eu queria que você falasse com mais ênfase, talvez, essa questão, né, da importância desses espaços da gente criar para dialogar e conversar e debater e pensar sobre essas coisas, e também sobre a leitura
né? Que muitas vezes a gente vai deixando de lado como se não fosse conteúdo. É isso aí, Cabé. Eu acho assim, pessoal, o puxão de orelha é esse, né? Do ponto de vista de que a universidade, né, claro que você é formatado, né, do ponto de vista desde as suas séries iniciais, quando você começa para a escola, ao conteúdo que é o que cai na prova. Só que o que cai num processo de seleção como este é além disso, porque nós queremos ver essa aplicabilidade, esse posicionamento. E aí, por exemplo, provas como a de redação servem exatamente para a gente poder lançar questões mais amplas, questões que a gente chama de visão de mundo. Na prova de redação, no vestibular como um todo, a Unicamp expressa a sua visão de mundo. E essa visão de mundo, ela passa pela defesa da ciência, ela passa pelo respeito aos direitos humanos, pelo combate aos preconceitos, por políticas de inclusão e assim por diante. Então, esses assuntos que estão no cotidiano, que estão nas atualidades, eles agregam, né? Eles te dão um maior conforto para você desenvolver um determinado tipo de raciocínio, né? Agora, é importante que se saiba, por exemplo, no caso da nossa prova de redação, o importante é você explorar bastante a leitura dos textos, né? De uma forma que, se você não tiver tido oportunidade de ter elementos extras, você consegue resolver ali dentro, com esses textos, inclusive com visões contraditórias e assim por diante. Agora, se você teve oportunidade, inclusive, de buscar outras informações destas aulas extras que você tem tido, você se fortalece. Eu acho que vocês estão no cursinho popular, vocês sabem que vocês têm um diferencial em relação a fazer as provas, a ter essa visão crítica que está muito afinada com a perspectiva que a Unicamp quer, né? Então, é leitura e produção de texto. E isso também, viu, Cabé, não fica só na redação, não, né? Isso vai para as outras áreas. Então, é evidente que, por exemplo, um debate sobre desmatamento, ela foi uma questão interdisciplinar o ano passado sobre ciências da natureza, que era você dizer, claro, estava ali colocando uma situação hipotética de cálculo, mas que colocava os biomas do Pantanal e da Amazônia e pedia para você entender como é que eles queimariam, ou o que queimaria mais rápido. Então, assim, você tem que também ter informações e, potencialmente, se você tiver que atuar na prevenção, de que maneira você iria fazer a prevenção de um ou outro, né? Então, acho que esse é o tipo de discurso que vai, de alguma forma, ficando muito visível na prova de segunda fase. Então, acho que essa é uma concepção de que vocês precisam ter em relação ao desenho de prova que a gente faz. Quem não lê tem dificuldade de escrever. Esta é a regra básica, né? Então, por isso que a gente estimula a leitura, para que vocês possam ter a prática também da escrita, e não apenas a múltipla escolha, né? Aí, gente, 8 questões. E aí, informações, por exemplo, filosofia e sociologia cai pouco. Cai pouco, de fato, porque qual é a questão? Cai pouco, sim. Se eu vou pensar quantas questões tem. Porque, primeiro, que não é um conteúdo universalizado nas escolas brasileiras. Então, você acabaria privilegiando alunos que têm professores especialistas. Eu não posso fazer uma questão sobre Durkheim, né? Não posso fazer uma questão tão direta assim. Então, você tem que fazer uma questão sobre posicionamento social e tal. Só que estas questões podem, por exemplo, enriquecer a sua posição numa prova de redação. Então, essas temáticas, liberdade de expressão, por exemplo, de uma professora perseguida, escola sem partido, era esse o subtema. Foi tema de prova nossa de redação também, há uns 3 anos atrás, se não me engano. Aí, só para a gente continuar, e depois a gente faz a reestrutura da prova do primeiro dia. 8 questões de língua portuguesa com literatura, todas elas têm 2 itens, item A e item B. E 2 questões de inglês, com um texto de ciências humanas e um texto de ciências da natureza. Antes que perguntem, nós não queremos saber se você sabe falar inglês, não é a fluência, nós queremos saber se você sabe ler alguns textos básicos, inclusive com a ajuda de imagem. Então, a pergunta e a resposta serão dadas em português. Mas como o inglês é uma língua que é muito frequentada na universidade, e é uma língua que vocês usam também nas diversas redes sociais, né? Então, é para saber o contato e estimular. Então, elas são questões interdisciplinares de ciências humanas e de ciências da natureza em outra língua. No segundo dia, 6 questões de matemática para todo mundo. Mas, como vocês já devem ter ouvido, este ano o pessoal da área de ciências humanas
vai fazer uma prova de matemática diferente dos demais, né? Será uma prova de ciências humanas um pouco mais leve, que trará muito mais abordagem em torno de gráficos, tabelas, né, de um conhecimento que seja mais aplicável à área das humanidades. Duas questões interdisciplinares de ciências humanas para todo mundo, duas interdisciplinares de ciências da natureza para todo mundo, e depois as questões específicas. 6 de biologia com 6 de química para o pessoal de biológicas, 6 de física e 6 de química para o pessoal da área de exatas, e 6 de história com filosofia e 6 de geo com sociologia para o pessoal de ciências humanas e artes. Então, aqui um exemplo de questão interdisciplinar, era uma questão do arroz e feijão. Já chamaram a gente de mandinar aí, né? A gente previu aqui uma inflação, uma alta de preço, você tinha que abandonar o feijão porque estava caro demais. Que tipo de produto que você iria substituir? Que tipo de alimento você vai substituir? Que tipo de categoria de alimento você vai substituir para ter os aminoácidos essenciais? Então, era um exercício de interpretar a tabela. Interpretar a tabela, obviamente, e associar com outras informações que você tem. Mas, interpretando bem a tabela, você saberia responder essa questão. Nós temos 10 obras, né? Aliás, o Milanceiro do Desafio, adorei, Paulina Chiziane, Michetti, Uma História de Poligamia, um livro impactante, forte, né? Muito bom. Agora estou aqui relendo Carta de Achamento do Brasil. Vamos ver se eu dou conta até o vestibular. Eu disse que ia ter a primeira fase, mas eu já estou jogando a minha promessa para até a segunda fase. Claro que alguns deles eu já li e outros serão cursos, mas pelo menos Niket foi a obra maior que eu tinha para ler, pelo menos, né? Então, aí as obras, textos, mas por que ter obras? Porque senão, bom, primeiro que nós temos o compromisso com a leitura, o que nós queremos é que as pessoas leiam, né, como eu estou estimulando aqui. E essa leitura é feita ao longo do tempo, né, ao longo dos 3 anos de ensino médio. Porém, nem todas são obras grandes, né? Então, tem obras que são curtinhas, né? O Marinheiro é uma peça de teatro, né? O Seminário dos Ratos é um único conto, sonetos selecionados de Camões são poucos sonetos, são 20, se não me engano, né? Então, são obras menores. O Disco dos Racionais MCs, tem tudo isso aí que compõe o repertório de provas da Unicamp. Quem não tem uma lista de obras é porque vai cobrar de você qualquer obra da literatura. Então, na verdade, a gente prefere ter esse pacto de confiança e de exigência de leitura, porque a prova só vai cobrar uma dessas 10, não vai cobrar outra coisa. E essa já será também a lista de 2023. Nós consideramos que no contexto de retorno às aulas, colocar livros novos, imporia aos nossos colegas professoras, às nossas e nossos colegas professoras e professores, um desafio extra de ter que ler a obra, apresentar a obra e assim por diante. Mas em abril do ano que vem a gente indica as obras novas de 2024, tá? E aí o pessoal da área de artes tem uma prova de habilidades específicas, arquitetura, dança, artes visuais, artes cênicas, música e teatro, que acontece na mesma semana da segunda fase, começando na quarta-feira, se não me engano, do dia 12, 13, agora o calendário foi embora da minha cucuia, aqui minha cabeça já está dando tilt. E aí, acompanhe a gente pelas informações aí das nossas redes, nós estamos fazendo várias lives. Na próxima terça tem uma live sobre o livro às 5 da tarde, sempre às 5 da tarde tem no canal do Vestibular Unicamp na internet, mas você pode ver depois também, evidentemente, em outro momento. Mas o legal do estar ao vivo é que você pode fazer a pergunta, né? Pode ser que sua pergunta, você pode interagir diretamente ali, né? Então, todas as terças, 5 da tarde. Na próxima terça, a live será sobre a obra Niket, Uma História de Poligamia, que eu acabei de citar. A live da semana passada foi sobre o disco dos Racionais MCs. Então, é só para vocês acompanharem as nossas orientações e as nossas dicas, tá certo? Então, eu terminei a minha apresentação, ela foi um pouco mais longa do que eu previa, porque eu acabei falando demais, mas o importante agora é tirar as outras dúvidas e comentar com vocês aí o que vocês quiserem. Eu que fiquei te enchendo o saco aí, por isso que demorou. Não, de jeito nenhum, já respondeu uma das questões. E só para dizer que esses cursos de habilidades específicas, alguns deles têm cursinhos populares também, que inclusive vários são de Barão, lá da Unicamp, e estão fazendo esse trabalho, né, e dando essa atenção para quem está prestando esses cursos. Então, não sei se eles estão ainda com inscrições abertas e tal, mas quem quiser, nos procure para falar, fale lá no perfil do Trio,
enfim, a gente tenta ajudar nisso também. Rafa, pode seguir na condição. Estava vendo aqui, obrigado, Zé. Excelente palestra, como sempre, né? Tira a dúvida do pessoal. Mas uma dúvida que sempre surge do pessoal são as escolhas do curso primeira e segunda opção, né? Ninguém perguntou aqui, mas assim, o que eu coloco de primeira, o que eu coloco de segunda, né? Se eu coloco um curso maior concorrido na primeira opção, um na segunda, o que eu faço? Acho que é uma dúvida que sempre surge. E aí eu aproveito, a Anne levantou a mão também. Anne, pode fazer a pergunta e o Zé já responde no geral. Oi, tudo bom? Então, o que eu queria perguntar era sobre as cotas PCD, se em algum momento a Unicamp pretende adotar ou não. Eu vi... Na pergunta do Rafa. Anne, está meio baixo, mas ela perguntou sobre as costas do... PCD. Isso. PCD. Acho que é isso. Tá bom. Guizão, dá um tempo aí, já está a palavra também. Precisa responder essas duas. Isso, porque senão a gente vai a gente se fazer perde uma a uma, que senão vai misturar todas as coisas. A gente se perde total, né? Então, vamos lá. Vou começar pela sua pergunta, Rafa, sobre primeira e segunda opção. É fundamental que você diga e você coloque como primeira opção o curso que, de fato, você quer. Porque você vai passar da primeira fase para a segunda com esta base, mesmo que ele seja um curso mais concorrido. Não faz muito sentido você colocar um curso de segunda opção que seja mais concorrido do que aquele de primeira. Por quê? Porque se ele é mais concorrido do que aquele de primeira opção e você não conseguiu a vaga na primeira opção, dificilmente você vai conseguir a vaga no curso de segunda opção. Então, do ponto de vista estratégico, o curso menos concorrido... Bom, primeiro, não olhe qual é o curso mais concorrido ou menos concorrido. Se você tem clareza a respeito do curso que você quer, é isso. Mas vamos supor que você está igualmente dividida entre dois cursos. Então, eu vou pegar meu exemplo próprio, porque talvez eu seja o próprio sujeito para dar o exemplo aqui. A minha formação inicial foi filosofia, e eu sou professor na história, e me doutorei em história, né? Mas vamos supor que eu voltasse no tempo e eu fosse esse jovem dividido entre a filosofia e a história, mas igualmente dividido, né? Eu colocaria a filosofia em primeira opção, que tem menos candidatos, a relação candidato-vaga bem mais baixa do que a história. Por quê? Provavelmente eu terei mais chances de obter uma vaga num curso que tem 16 candidatos por vaga do que num curso que tem 40 candidatos por vaga. Então, nesse sentido, vai acontecer. Mas, é claro, se existe a segunda opção, qual é o sentido? Então, agora eu vou inverter. Vamos supor que eu coloquei primeira opção História, com 40 por vaga, e eu não consegui passar em História. Mas eu vou continuar concorrendo na Filosofia. Por quê? Como é que funciona isso? Os cursos estabelecem uma nota mínima em cada um deles. Essa nota mínima é de 500, 550, 450, cada um tem um número, tá? Mas só para vocês entenderem como é que funciona. Vamos imaginar que eu, Zé, prestei História e acertei, e tive uma nota final de 590 pontos, né? Porém, não entrei entre os 40. Só que lá na filosofia, que tinha nota mínima de 500 pontos, portanto, eu estou acima da nota mínima exigida na filosofia. Quando chegar na pessoa que tem 589 pontos, eu entro na frente dessa pessoa que tem 589 pontos, que colocou filosofia em primeira opção. Entendeu? Foi confuso, né? Mas é isso, ou seja, você entrará no curso de segunda opção conforme o seu desempenho. Por isso, desde que tenha passado o número mínimo, evidentemente, por isso você entrará, ou nesse caso aqui, eu vou ser convocado para filosofia. Matriculei na filosofia, e eu posso, ainda no ato da matrícula, dizer que eu quero continuar concorrendo até a última chamada para filosofia, para a história, porque se aparecer uma vaga, pode ser que eu entre ainda na história, entendeu? Então, você pode tomar a sua vaga de segunda opção e depois tentar migrar para o curso. Agora, não aconteceu isso. Continua na segunda opção. Você vai ter uma excelente oportunidade e depois você pode tentar remanejamento interno e assim por diante. Porque eu suponho que você não vai colocar de segunda opção um curso que você deteste. Suponho que você vai colocar de segunda opção
um curso que tem afinidade com a sua, com você, com a sua possibilidade de carreira. Então, é isso. Essa conta é só na segunda fase, tá? Da primeira para a segunda fase, a gente só conta a primeira opção de curso. Deu para entender, Rafa, Cabé? Não sei se vocês querem que eu explique de novo, de uma outra forma, que às vezes eu sou de humanas para explicar isso aí, mas é... Acho que ficou claro, acho que deu para entender. É um pouco confuso, até a gente se confunde um pouco, mas acho que deu para assim, entender. a gente chama de primeira opção, você como candidato. Se eu não passei no curso de primeira opção, porque ele estava muito concorrido, mas eu tenho uma nota superior aos outros que estão sendo chamados naquele curso de segunda opção, eu vou entrar na frente daquela outra pessoa no curso de segunda opção. De uma outra maneira, de maneira mais direta, é isso. Então, eu, por exemplo, fui enfiado lá na nota de 590 da filosofia. Agora, se lá no curso de segunda opção todo mundo tiver ido muito bem, daí realmente não vou entrar. Né? Mas não há uma priorização de quem está na primeira opção. Depende da nota de todo mundo que escolheu aquele curso, seja em primeira ou em segunda. Então, vai elencar todo mundo que escolheu, por exemplo, filosofia em primeira ou segunda, e aí você vai vão entrar as melhores notas. Só entra, então, primeiro, a gente atende os alunos de primeira opção, na primeira fase só entra a primeira opção. Sim. Na primeira chamada, desculpa, na primeira chamada só entra a primeira opção. A partir da segunda, aí, porque daí a nota mínima quebra. Quando quebra a nota mínima, aí as pessoas começam a ser selecionadas. O importante é isso, você colocar um curso que seja mais concorrido em primeira opção, senão não faz sentido. E respondendo a Anne, que eu deixei para trás, não tem ainda cotas para PCD. Tentamos muito, mas como esse ano foi uma mudança de gestão, não ficou muito claro qual a posição, se eles apoiariam, porque tem uma resistência a respeito que os prédios... Tem sempre um lugar bem complicado aí a respeito disso, mas eu sou favorável e luto muito porque que comece com poucos, porque com esses poucos, esse movimento cresce e pressiona para que a universidade mude em relação a isso. Quem sabe no ano que vem, Anne, mas por enquanto não tem nenhuma política para cumprir para as pessoas com deficiência. Beleza, valeu, Zé. Tenho até vergonha de falar isso. Né? A gente entende que é um processo lento, burocrático e é meio devagar, assim, né? Mas a gente não deixa de lutar, não deixa de cutucar sempre, qualquer momento ali para agregar né, e fazer com que essas coisas façam parte do processo também. Luizão, manda aí sua dúvida pra gente, por favor. Boa noite, Zé. Boa noite, Gabé. Boa noite, Rafa. Zé, eu tenho uma dúvida, é mais um comentário que eu queria que você comentasse, no caso. Tipo, você comentou aí sobre a Unicamp e pelo jeito não, né? É mais do que mostrado, que é a base da Unicamp é democratização do ensino, e eu imagino que essa é a base de todas as universidades públicas, no geral. Qual que é, tipo, a sua opinião sobre aquela fala do ministro da Educação, que universidade para poucos? Eu não sei, desculpa até se estou trocando mais ou menos a proposta da live, mas aquela fala dele, tudo bem que eu não vi o contexto, mas na minha cabeça não tem contexto ideal nenhum para aquela fala dele. Bom, Luiz, é evidente que aquela fala ela é totalmente desconectada com o que se espera para uma sociedade que busca ampliar o direito à educação, o direito à cidadania. Né? É uma fala vergonhosa, independentemente das posições, porque a pessoa ocupa uma figura de ministro de Estado e ela deveria lutar para que todos os direitos e todas as pessoas pudessem ter acesso ao ensino superior. Porque a fala ainda foi piorada depois, que vai dizer, as universidades têm engenheiro dirigindo Uber, né? Como se isso fosse um demérito da universidade. Não, demérito da economia que não pode absorver esse profissional. E, de outra forma, eu acho importante, Luiz, eu acho que essa é uma informação que eu não comentei na apresentação, mas apenas
17% dos brasileiros de 18 a 24 anos frequentam o ensino superior. Ou seja, lembra que eu falei lá, as pessoas que vão ganhar 3 vezes mais? Apenas 17% dos jovens provavelmente se tornarão classe média. E nós continuaremos a ter esse fosso socioeconômico na nossa sociedade. Claro que sempre vai ter exceção, gente. Vai ter alguém que não estudou e que vai ser milionário, tá? Mas a regra, vocês sabem que a regra é, sem o acesso à educação superior, as pessoas têm trabalhos ainda mais precários e com rendimento ainda mais baixos. Então, é assim, vergonhosa a fala, porque num país como o nosso, então, a universidade já é para poucos, infelizmente. A universidade já tem sido apenas, e estou falando de 17%, do total de matrículas, em que inclui as universidades privadas. Se a gente vai nas universidades públicas, você vai perceber que esse número é bem menor ainda, né? Então, as universidades públicas correspondem hoje a aproximadamente 1 terço do total de vagas do ensino superior brasileiro apenas. Já foi maior, já foi em torno, quer dizer, já foi maior quando havia menos vagas, aí depois expandiu também. Mas essa é uma questão complexa para a sociedade brasileira. Quando a gente fala de acordos econômicos com o OCDE e outras situações, quando a gente olha o padrão da economia brasileira, o número de pessoas frequentando o ensino superior na Argentina, por exemplo, é de 40% da população jovem. 40%. Num país que tem crises econômicas talvez até mais severas do que as nossas, mas tem a possibilidade das pessoas entrarem no ensino superior. Entendi, Zé, muito obrigado. Segue mais ou menos aquela ideia, né? Tipo, eles querem que não seja algo democrático, porque a gente é a base, né? Para eles existirem, tem que ter a base. Então, é aquele ciclo, aquela pirâmide hierárquica da vida. E por isso que a gente está nas universidades lutando para que isso não seja assim. Agora, a gente sabe que a democratização que a gente faz, que a gente propõe no sistema de ingresso, a gente sabe que ele é limitado, por quê? Não há vagas extras, né? Na verdade, precisaria ter mais vagas no acesso a uma universidade como a Unicamp, por exemplo. Valeu, Zé. Antes da Ana Paula, tinha 2 perguntas no chat que ficaram para trás aqui, uma do Wagner e uma do Murilo. O Wagner falou sobre o treinamento que os professores fizeram da Convest e tudo mais, e ele falou se você poderia ressaltar para a gente como essa competência é valorizada por toda a prova da Unicamp, né, de interpretação textual, tanto de literatura e língua portuguesa, e um pouquinho dentro também falando de conteúdo, o Murilo perguntou se a cobrança de conteúdo vai ser menor esse ano em relação aos outros anos por causa da pandemia, de todo o sistema educacional. Então, depois a gente passa para a próxima pergunta. Tá bom, então vamos lá. Wagner, de fato, a leitura, né, e interpretação ela é fundamental na prova da Unicamp como um todo, que é isso que fez o diferencial do vestibular da Unicamp, quando o vestibular da Unicamp foi criado em 1987. Se vocês olharem, se tiver aí na biblioteca algum livro antigo e que tem os antigos testes da Mapofei, essas coisas assim, uma prova de português era uma prova ridícula do ponto de vista de prova, que é parecida com essas que tem em concursos públicos aí, que é saber se você escreve concessão é com 2 S's ou C cedilha, sabe essas coisas assim? É esse tipo. Era uma coisa de você aprender regra gramatical e não aprender a interpretar. Então, quando a Unicamp fez a sua prova, ela mudou, né? Então, ela fazia assim, o importante não é cobrar do aluno uma fórmula, mas é já poder dar a fórmula. O importante, no meu tempo, a gente decorava a tabela periódica, porque era preciso decorar a tabela periódica. Não era simplesmente saber que tipo de produto, que tipo de elemento estava na tabela, mas era a decoreba da tabela. Hoje em dia, obviamente, na prova, você começa a prova, está lá a tabela. Se você precisar consultar a tabela por causa de alguma daquelas informações, ela está ali. Ora, o conhecimento do século XXI é um conhecimento que demanda leitura, demanda interpretação o tempo inteiro e em todas as áreas. Então, por isso, os excertos, né, os textos que estão ali, que orientam cada uma das perguntas.
Muitas vezes a resposta está dentro a prova está sendo cobrada essa leitura adequada, seja na prova de química, seja na prova de biologia, seja na prova até mesmo de matemática, né? Então, acho que é importante vocês saberem a respeito do que está sendo apresentado ali e essa competência central, que é ler bem um texto, né? E, Murilo, sobre a questão da pandemia, claro, o ano passado a prova já foi um pouco mais leve. Claro que para o candidato isso ele acha que não, né? Por exemplo, a gente viu muito bem as pessoas reagindo ao primeiro dia por causa da redação. Que maravilha, fui bem. E o segundo dia foi um choque. Só tinha choradeira nas redes sociais, dizendo que a Unicamp tinha sido mãe num dia e malvada no outro. Então, primeiro, que é óbvio que tem um processo de seleção que a gente sabe que infelizmente tem que selecionar apenas alguns dos que estão ali, mas, de qualquer forma, a gente teve realmente dados que levaram, inclusive, à mudança da prova de matemática, porque tivemos uma queda muito grande de notas nessas provas. Então, a orientação para as nossas bancas é de fazer uma prova, porque não foi apenas um ano de pandemia, praticamente 2 anos de ensino remoto. E no ensino remoto, a gente sabe que, por melhor que sejam as estruturas, não é a mesma coisa que presencialmente. No caso de matemática, isso para nós é nítido, porque quando eu estou dando aula, estou passando na sala de aula, eu vejo a cara do aluno que ele está perdidaço. Posso perguntar, e aí, fulano, está perdido por quê? Aqui, com essa bolinha, não tem a menor ideia do que está acontecendo. E, às vezes, você também não tem a menor ideia do que o professor está falando, ao ponto de você sequer ter a coragem de fazer uma pergunta para o seu professor. Então, vai passando. E matemática, né, é uma linguagem, gente, que é igual aprender língua. Tem gente que chega, vai aprender língua estrangeira, né, vai aprender, chega em determinado lugar, tem gente que destrava e fala, pega qualquer outra. E tem gente que tem dificuldade. Então, é um treino, é um cotidiano aí dessa linguagem para se tornar aí, para apropriar-se dessa linguagem, né? Então, por isso que nós decidimos mudar a prova, porque ela impactou muito estudantes de ciências humanas no ano passado. Nós tivemos 15% de pessoas eliminadas porque zeraram na prova de matemática, tá? Então, nós não queremos isso de novo. Então, a gente está atento a esse cenário. Vamos ver se corresponde. Valeu, Zé. Vou abrir a palavra para Ana Paula, que levantou a mão. E depois tem mais uma perguntinha no chat falando sobre a mudança de vagas, sem ser pelas vagas remanescentes. Ah, eu perdi só a questão aqui, Aninha. Ah, beleza. A pergunta dela é sobre incluir ciências biomédicas na Unicamp. Oi, Ana, tem uma lista de cursos que as pessoas gostariam, que nós também gostaríamos, mas nesse atual cenário não tem. O curso que está mais próximo, que ele já estava aprovado quando veio o contingenciamento e tal, eu arrisco a dizer que o primeiro curso a ser criado, bom, primeiro o ano que vem deve ter licenciatura em teatro, né? Mas isso é uma diversificação de vagas dentro do curso de teatro que já tem, né? Mas deve ter o curso de fisioterapia. Ciências biomédicas eu não tenho informação sobre estudos realizados para ter a carreira de biomedicina. Fisioterapia é Mara. O Unicamp merecia fisioterapia. Eu queria que tivesse direito. Também, né? Poderia. Estou esperando fazer o maior movimento, pressionar pelo curso de direito. Psicologia, aí vai. Aí vai. Mas sabe por que eu acho que deveria ter direito? Manda sua opinião, joga para o universo que sabe do universo. Eu vou parar, que está sendo gravado. Abre seu coração, Zé. Eu vou levar isso às instâncias administrativas ainda, mas seria bom para todo mundo a universidade ter um curso que... Um dos lugares, assim, não tem por que esconder, mas um dos lugares é que uma carreira inteira da República, um dos poderes inteiros da República, você só acessa ele se você tiver uma determinada formação. Como é que uma universidade que tem o perfil da Unicamp de ter uma visão mais progressista, uma visão de maior responsabilidade social, não participa da formação de um dos pilares da República?
Então, e considerando as experiências que nós temos tido, tanto com a diretoria dos direitos humanos, quanto as questões dos étnico-raciais, nós poderíamos ter um curso que tivesse essa pegada de direito, com uma ênfase em política de direitos humanos e de igualdade étnico-racial. Seria um tremendo diferencial, e esses estudantes da Unicamp fariam a diferença. Quem sabe um dia teremos alunos, ex-alunos nossos, no Supremo. Né? Então, acho que é isso. A gente tem que apostar a longo prazo. Não dá para ficar só porque está contingenciado e sem gastos, não fazer. Esse é o tipo de gasto que é um investimento. Não estou desmerecendo nenhuma das outras carreiras que deveria ter. Estou só tentando colocar que nós precisamos urgentemente pensar a respeito disso. Porque ou seja, nós temos visto uma ampliação da carreira de direito associada à direita. Então, nesse sentido, é fundamental a gente pensar sobre ter uma carreira de direito, mesmo em universidades públicas. Olha, por exemplo, a São Francisco, na USP, algumas pessoas, né, que estão aí, que são... Né, não vou falar nada porque... Estou gravando. Eu não lembro se eu falei que eu te amo hoje já ou não. Aqui o negócio é muito amor, né, cara? O olhinho aqui chega até a brilhar, até cair uma lágrima no discurso desse. Só voltando, a Aline perguntou aqui no chat, Zé, sobre mudar de curso sem as ciências vagas remanescentes, né? Então, por exemplo, ela deu o exemplo de engenharia integral e para o noturno, né? Como é que funciona, qual que é essa burocracia, se tem essa possibilidade. Dentro do mesmo curso, é super simples, né? Dentre outras coisas, às vezes você nem precisa mudar do curso, você só pega a disciplina do outro período. Não, e depois, até mudar, então, vamos imaginar, eu estou no curso diurno e arrumei um trabalho, e agora, então, se eu começo, eu troco aquela disciplina que eu estou fazendo pelo noturno. Às vezes é o mesmo professor, às vezes você conversa com o professor, fala, professor, não dá, por conta da burocracia da universidade, não dá mais. Eu posso fazer e você me coloca a disciplina, né, a presença e me dá a nota. Às vezes acontece. Então, mas, de qualquer forma, você pode trocar, e às vezes dentro de áreas mesmo. Então, estou na engenharia elétrica e quero ir para a engenharia mecânica, né? Então, de repente, eu começo a fazer algumas disciplinas a mais, considerando que tem uma grande quantidade de disciplinas comuns, eu começo agora a fazer umas disciplinas específicas da mecânica. E depois eu peço, tem lá uma regrinha, né, para o remanejamento interno, que é ter cumprido 50%, primeiro, tem que ter vaga, e em geral tem vaga, tá, gente? Não estou dizendo que você consegue mudar no primeiro ano, do primeiro para o segundo, mas do segundo para o terceiro tem, né? Porque tem aqueles que desistem, tem aqueles que são reprovados, tem uma série de coisas. Você não tem, assim, 100% dos alunos aprovados no vestibular e matriculados, você não tem 100% deles no segundo ano mais. Então, é nesse lugar que sempre tem alguma vaga sobrando. Mas é relativamente simples. Agora, claro, você não vai entrar na história e migrar para a medicina, isso não existe. Aí, só comentando o que o Zé falou, lembrando que, assim, a universidade é uma experiência única, você pode viver a universidade o tempo que ela deixar você viver ela, e você tem o dobro de anos do curso menos 1. Então, se o seu curso tem 5 anos, você tem 9 anos para se formar. Então, viva a universidade, né? Pega viva a universidade. Faça tudo que você tem direito lá dentro. E aí, quando você já perde de jubilar, você presta o vestibular de novo, entra no curso e aí começa. Tem isso também. E aí eu vou responder para a Nathalie. No caso de outras áreas, de toda a saúde para humanas, isso é possível, mas é mais o contrário não vai acontecer. Porque tudo aquilo que envolve laboratório, dificilmente você vai conseguir ter uma transferência diária, entendeu? Mas no caso de humanas, que em tese são aulas, né? Ou seja, é uma situação que permite. Mas aí você tem que fazer uma série de disciplinas consideradas pré-requisitos, que são disciplinas de primeiro ano. Zé, deixa eu perguntar uma coisa. Em geral, a Conveste... Rafa, desculpa se eu estou atravessando alguém. Enfim. Não, imagina, aqui a gente está no bate-papo, cara. Em geral, a Conveste deixa muito transparente os dados, né? Isso é muito legal. Inclusive, nem sempre a gente encontra isso em outras universidades. Os dados tão claros de
quantos pontos você tem que fazer, qual a nota dos últimos candidatos que entraram, porque há uma angústia muito grande de quem está nesse processo de vestibular e faz simulados e tal, enfim, né? Só que nesses processos de transferência e etc., tem muito pouco dado, né? Não sei se tem como, não sei se através, óbvio, né? Provavelmente através da conversa isso não é o caminho, mas não sei se tem como dialogar isso de ter um pouco mais claro esses processos, porque muita gente pergunta, e se eu entrar num curso e não gostar, eu consigo transferir? E se eu fizer esse caminho, tem como? Vem muita pouca informação, assim, né? Não sei se vocês dialogam sobre isso, mas se for nebuloso demais, ok, né? Não, a gente dialoga. De fato, acho que você traz um dado que eu acho que talvez as pessoas supõem que tanto os professores quanto os estudantes todos, próprios estudantes internamente, já saibam como é que faz, né? Aí acho, mas de qualquer forma, eu acho que a DAC está num esforço também de querer atualizar a comunicação, porque isso que eu estou falando aqui são linhas gerais, né? Então, o detalhe, a burocracia, o funcionamento, isso é com a DAC. Então, nem posso me atrever a falar muita coisa, porque eu posso cometer algum equívoco e tal, né? Mas, sem dúvida, Cabé, eu acho que eu vou, inclusive, levar essa sugestão e esses comentários para poder tornar mais visível. Mas a gente sabe, né? A gente sabe, como instituição, que as pessoas, obviamente, criam uma expectativa de curso quando entram e depois tem aí as questões inevitáveis de um certo estranhamento, né? Tem uma questão, não é o que eu queria, né? Ou sei lá, tal outra coisa pareceu mais legal. Então, tem mil questões que fazem com que as pessoas tenham que refletir sobre suas escolhas e readequar-se com essas mesmas escolhas, né? E até uma insegurança, né? Olha, eu já estou tendo, para mim está sendo muito difícil tentar esse ano, sabe? O público popular é muito isso. Ó, é agora. Tipo, e eu preciso entrar agora, porque eu não vou ter outro ano para pessoas me ajudarem a cuidar da minha filha e etc, sabe? Essas coisas. Então, e se eu entrar num curso tal, eu consigo transferir para o outro que eu queria realmente, sabe? É muito isso, assim, a demanda. Então, e nisso, Cabé, eu acho muito importante essa pergunta sua, porque nós temos vários, que vocês dão cursos de excelência, vocês têm tudo isso, mas nós temos vários cursos com uma competição relativamente baixa e que são desconhecidos pelos alunos. E, às vezes, esse curso pode ter uma oportunidade de trabalho que, às vezes, você não tem, talvez, tanta clareza e tal. E se esse curso não for realmente o seu interesse, mas, sei lá, como eu já citei aqui, nas engenharias, você tem engenharia de transporte, que tem 2 candidatos por vaga. Engenharia de alimentos, que tem 6 candidatos por vaga. Já foi um dos cursos mais concorridos da universidade. Engenharia agrícola, que é um curso também de baixa competição, né? No caso das humanidades, né? Você tem a pedagogia do noturno, você tem geografia, também não é um curso muito concorrido, né? Na área de biológicas, aí é uma coisa um pouco mais complicada, mas nutrição, por exemplo, não é um curso muito concorrido. Dentro do parâmetro biológicas, que tudo estoura aí. Então, mesmo, por exemplo, o odonto é um curso muito concorrido na Unicamp, se comparar que ele é menos concorrido, por exemplo, do que história, né? Então, acho que só para a gente ter aí a respeito. Química não é um curso muito concorrido, quer dizer, ele é médio concorrido, mas a licenciatura, aqui eu chamo a atenção, quem quer licenciatura, nós temos um problema, um gargalo, que a Faculdade de Educação não deixa resolver, que é o fato que o pessoal que faz licenciatura integrada Química e Física, como o curso é da Faculdade de Educação, ele está no vestibular na área de Humanas. Espero que no ano que vem a gente consiga resolver isso, mas, de qualquer forma, a concorrência ali é muito baixa, né? Ciências econômicas é média a concorrência, tá? Gente, essas tabelas todas dos cursos mais ou menos concorridos estão ali no site, mas, de qualquer forma, eu fiz questão administração, né? A administração é um curso que tem muita possibilidade de trabalho, vários campos, né? E não é um curso também tão concorrido,
Então, acho que isso que vocês têm que pensar. E, olha, não se assustem, assim, estou usando a metáfora desculpe, a analogia com as Olimpíadas, né? Você sai de uma coisa muito... Passa pela seletiva, o importante é chegar na segunda fase. Se você multiplicar, que depois você vai fazer uma análise fatorial, então, sei lá, medicina é 300 por vaga, então são 30 agora e 10 depois, né? Num curso de 16, de 10, de 15 candidatos por vaga, então diminui, depois vai ser, então, pensa que é 2 por 1, metade de vocês, 7,5 candidatos por vaga estarão na segunda, 6, 7 candidatos por vaga estarão na reta final, ali nas raias finais, é isso que tem que fazer. Vencer um obstáculo a cada dia. Mas eu citei esses cursos mais uma vez, não é em demérito dos cursos, mas é que às vezes as pessoas, entre você está indeciso, você tem que fazer o curso que quer, mas está indeciso, ou não se sente preparado e não vai ter outra oportunidade, tenta fazer um curso dentro da mesma carreira e que permita você já estar na universidade. Buscar as políticas de apoio da própria universidade. Né? Então, repito, né? Então, se eu estou nas engenharias, não me sinto preparado para enfrentar um curso de 60 candidatos por vaga, não. Mas um de 8, de 6 candidatos por vaga, talvez eu sinta, né? Claro que eu sei que eu não estou fazendo o curso dos meus sonhos, mas eu estou dentro de uma engenharia. E depois pode ser que você se descubra no seu próprio curso, pode ser que você descubra em outro e assim por diante. Aí, às vezes, tem que pensar como estratégia mesmo. Infelizmente, é a lógica aí, não é simplesmente, não é um capricho, né? Pensar dessa forma. Uhum. Ô Zé, fazer uma pergunta. Não sei se eu perdi na fala, mas é uma pergunta que os alunos sempre perguntam, né? Se ele pode se inscrever mais de uma modalidade. Então, ele faz ampla concorrência, faz o Enem, ou se ele tem que escolher uma ou outra, uma elimina a outra. Pode concorrer no vestibular e pode concorrer no Enem. Pode concorrer nas vagas olímpicas, nada elimina ninguém de nenhum lugar. Sempre rola essa pergunta, né? Chega várias vezes pra gente. Mas qual que eu escolho? Eu falo, escolhe todas. Todas que você pode escolher, você escolhe. No caso aqui, que eu até respondi ao Cabé, né? Se você já fez inscrição, esqueceu do PAS, coloque o PAS. Se você é optante por cota, faz jus, tem características de população negra, faça optão pelas cotas. Isso você concorre nas cotas e na ampla concorrência. E depois você pode se inscrever lá no Enem também. E se alguém tiver dúvidas quanto às questões das cotas, a gente também tem contato com pessoas que estão se mobilizando para explicar isso e etc. Isso. Então, nos procure, que a gente encaminha isso e tal, com certeza. Tem a CADER, né, que é a Comissão Assessora de Direitos Humanos da Unicamp. Que orienta tudo aí para vocês. Bia, não. Quem faz inscrição vestibular Unicamp já vale para a modalidade Enem Unicamp? Não, você tem que fazer depois de novo, quando tiver aberto o processo Enem Unicamp, de 3 de novembro a 30 de novembro. O Luiz perguntou antes a questão do SISU. Não é pelo SISU, a Unicamp é separada, né, Zé? Me corrija se eu estiver errado. Então, o SISU, ou alguns vestibulares como a USP, tem o processo pelo SISU, mas a Unicamp tem um processo Enem Unicamp específico. Então, você tem que se inscrever nesse prazo que o Zé acabou de falar, que vai abrir em novembro. Não é pelo SISU, é pelo Enem Unicamp. É um outro... E aí funciona da mesma forma, você coloca a primeira e segunda opção de curso, porque no SISU você fica procurando pela nota para saber em que curso que você vai cair, e aqui no Enem Unicamp não. Você já coloca a primeira e segunda opção e valem os dois últimos Enems, o de 2021 e o de 2020, que foi feito em 21 também. Né? Muito bom. Bom, gente, vamos pela hora. Vamos. O professor já está cansado aqui. Acho que é isso, né? Mais alguma dúvida, galera? Tudo certinho, né? Alguém levanta a mão na última hora, né, gente? Então, obrigado, valeu. Tem uma dúvida aqui. Uma dúvida, aquela assim, super cabeluda, né? Para você responder 1000 coisas ao mesmo tempo. Só escola pública ou sendo autodeclarado preto e pardo pode ser de escola privada para entrar pelo Enem. Não tem ampla concorrência no Enem. Colocando a pergunta de outra forma, é isso.
Ele é sempre políticas direcionadas, ou escola pública ou preto e pardo. E ou preto e pardo, né? Porque também pode ser as duas coisas. Zé, então a gente queria te agradecer demais, mais uma vez, né? É nítido, assim, a sua preocupação e humanização nesse processo de uma luta antiga nossa e constante que a gente não vai parar de fazer, de tentar popularizar a universidade. E por muito tempo a gente quis e precisou de um diálogo com pessoas como você, né? A gente buscava muito isso no movimento de cursos populares, de ter alguém com essa abertura e com essa sensibilidade, essa visão de mundo, e muito importante ter alguém como você ocupando esse espaço. Eu agradeço demais o seu envolvimento e essa. Eu sei o quanto que deve ser difícil, o quanto que deve ser trabalhoso, e eu admiro demais o seu trabalho e o que você faz. Tá? Então, eu quero externalizar mesmo isso, porque eu, inclusive, emocionado e agradecendo, porque eu sei quantas vezes a gente tentou dialogar com o Conveste e não conseguimos. Tá? Então, talvez eu nem tenha falado isso com você até hoje, mas eu agradeço demais a sua existência e o seu trabalho. Realmente, porque depois de 20 anos envolvido já com cursos populares, é muito bom ter alguém como você que se dispõe a esse diálogo e com essa intenção. A gente sabe o quanto que o que está acontecendo tem a sua mão. Então, obrigado mesmo. Obrigado, Cabé. Eu fico emocionado também por ouvir isso, porque é óbvio que a gente se envolve, né? E, por exemplo, nas mudanças que a gente fez na segunda fase, talvez eu nunca disse isso, mas eu escutei de uma senhora aí no trio, quando a gente falou da mudança, e ela era uma mulher que seria beneficiária das mudanças que a gente fez do modelo do vestibular de segunda fase, tal como ele está hoje, ao invés de antes. Eu sempre uso esse exemplo em todos os lugares em que eu estou. E eu também costumo falar no final, você sabe que eu vou falar agora, né? Que a moçada, para vocês aí, eu sei que a vida não é simples, a vida não é nada fácil para nenhum de nós, e particularmente para vocês que vêm aí dessa realidade, desse contexto, que envolve aí os cursinhos populares e um mundo muito difícil, muito duro, com questão de emprego, sobrevivência, planejamento, trabalho e tudo mais. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que a universidade e o que nós apresentamos aqui sobre o vestibular, que tem mudado, tem melhorado as condições de vocês poderem buscar, mas ainda assim é muito difícil. Eu não posso esconder que ainda assim é muito difícil. E nesse sentido, jamais, se passar, comemore muito, é uma conquista sua, é uma conquista de um direito que é seu. Mas, se não passar, não deixe jamais que tirem de você sua autoestima. Jamais deixe que não se menospreze pelos comentários maldosos dos outros e nem por uma prova que talvez, que daí a errada é a prova, não será você que por acaso não tenha obtido o êxito, porque é um conjunto de avaliações ao longo da vida, e você está sendo provado o tempo inteiro. Mas nesse sentido, por isso eu estou dizendo assim, tanto faz, tanto fez. Não, mantenha um certo foco, mantenha principalmente, cabeça legal, né? Se não der, não deu. Outra oportunidade, busque outra oportunidade. Não desista de lutar, porque é nessa luta que a gente vai poder mudar de perspectiva, mudar de vida e mudar a universidade, porque esses estudantes que entram, gente, está mudando a universidade. Não é a universidade está mudando os estudantes, os estudantes estão mudando a universidade. A Unicamp hoje é outra que eu entrei em 2003. É outra realidade que nós vivemos na universidade hoje. E, felizmente, e nesse sentido, nós ganhamos. Nós, como instituição acadêmica, ganhamos. Mas eu quero insistir, né? Cuidem de vocês, porque quem cuida de si será capaz de cuidar dos outros. Não há possibilidade de falar em empatia se eu não sou capaz sequer de cuidar de mim mesmo. Então, tenha o tempo de organizar-se para estudar, para fazer algumas outras coisas que permitam você dar uma relaxada, para que você não coloque todos, é agora, é a única oportunidade da vida. Não.
A vida tem muitas oportunidades. E nós desperdiçamos várias delas. Nós temos clareza também que nós desperdiçamos muitas delas. Por isso que eu estou chamando a atenção. Foco, né, comprometimento com os estudos. Encham as paciências aí dos seus professores, perguntando tudo que vocês precisam perguntar, né? Mas não coloquem sobre vocês a responsabilidade de obter um resultado de um sistema que ele é, infelizmente, excludente, né? É uma conquista por isso. É uma conquista vencer essas barreiras, né? Mas, ao mesmo tempo, sabemos o quanto que isso pode dar. Se eu estivesse gravando, eu ia falar uns palavrões aqui, entendeu? Mas eu sei que nós estamos gravando, eu já falei até mais do que eu deveria hoje. A gente para de gravar, Mas, de não tem qualquer problema. forma, não, mas é isso, é porque a cabeça tem que ficar bem, tem que ficar bem. Nós não queremos que vocês adoeçam pelo sonho da universidade, né? A gente quer que vocês estejam firmes para resistir, porque nós queremos vocês na universidade, porque é com vocês que nós estamos esperando para fazer a grande mudança. Nós temos que salvar esse planeta, nós temos que salvar a própria espécie humana. Hannah Arendt, bom, o Cabé me conhece, sabe que eu sou fã, leitor, né, professor, eu uso sempre. Hannah Arendt vai falar que, num dos seus textos, que nós temos um dever ético, nós recebemos um mundo, nós temos que levar, muitos viver antes de nós. Nós temos no compromisso da imortalidade, não porque a gente seja imortal, mas da imortalidade da espécie que vai prosseguir depois de nós. Nós devemos isso, como princípio do que recebemos e do princípio do que nós vamos ter que levar adiante. Nós recebemos um mundo bem complexo. O nosso está sendo ainda mais complexo. Não sei se mais ou não, mas a gente tem obrigação de pensar e almejar um futuro. E é nesse futuro que eu espero que vocês ajudem a gente a construir aqui dentro da nossa universidade. Tá? Aqui dentro e aí fora, porque vamos juntos lutar para... Nós temos que reconstruir as pontes para que possamos existir numa sociedade minimamente que respeite a pluralidade, a diversidade, né? E não respeite da boca para fora, mas que saiba conviver com isso de uma forma respeitosa, né? De uma sociedade que possa minimamente dizer que almeja viver numa sociedade que se organize em princípios republicanos e democráticos. Não é o meu primeiro, né? Tem que ser o que é para todos. Nós não produziremos cidadania efetiva numa sociedade que exclui milhões e milhões e milhões. É disso que a gente tem que mudar. É isso que a gente convida vocês para fazer nessa nossa prova, com essa pegada, com essas temáticas, o desafio da gente sonhar. Porque meus cabelos brancos, os que ainda tem, eu vou entrar no seu time, Rafael, da banda. Eu estou no meu time já. Eu já pulei a fase. Mas, de qualquer forma, carecas, nós estamos nos outros times também, de quem acredita no mundo melhor, e insiste, por teimosia, a gente insiste de que esse mundo melhor vai acontecer. Tá bom? Então, fiquem bem e a gente se encontra nas próximas. E muitos de vocês, provavelmente... o ano que vem a gente tem expectativas que seja presencial o início das aulas, tá? Quando a gente puder se abraçar, eu vou incorporar a Felícia desse desenho, e você tá ferrado, Ramon. Cara, eu escuto... Que é isso? Eu escuto esse discurso do Zé, desde quando eu tô no trio, toda vez que ele fala, isso eu me emociono, cara. Isso me... Se eu me emociono, eu escuto isso várias vezes, todos os anos. Imagina a galera que tá aqui... Você já sai dessa live, porque senão a gente vai querer entrar aqui. Vai pular, Vocês que são fofos, gente. É muito coração. Gente, é só agradecimento. Zé, obrigado por tudo. Obrigado por tudo que você faz, que está aqui com a gente. Obrigado a todos e todas que partilharam desse momento. É muito bom estar aqui, é muito bom viver isso. E a universidade é de vocês. É isso aí. E não esqueça de fazer a inscrição, gente, que as inscrições dos alunos que obtiveram isenção tá baixa, hein? Nós tivemos mais de 8.300 isenções e até agora acho que 5.000 e poucos só se inscreveram. Não vá esquecer aí, que muitos estão de vocês aí, hein? Presta atenção, pegar no pé, na orelha. Obrigado, Zé. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo. Até mais, gente. Até mais. Não desanimem, não desanimem. Viu? Você está contratado para o trio. Ano que vem pode pedir demissão. Quando eu sair da conversa, eu quero dar umas aulinhas. Por favor. Por favor, o trio te espera. Já está convidado.
Pelo menos umas aulas de atualidade da América Latina eu vou falar. Com certeza. Tá bom? Valeu, Zé. Obrigado. Valeu, Zé. Obrigado. Beijo.